Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Hoje é quarta-feira, estamos na live do isolamento. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Vamos esperar o povo chegar agora, né? E já chegou Djalme Duraci, né? A gente está aí. Deixa eu acender aqui a luz, que a casa não é feita para... Oi, André. Coutinho. Essa casa aqui não é feita para live, sabe? Oi, Maria Alice. Aí uma das coisas que eu fiz é pôr aqui um abajur, porque como não tem sol, né? Tá sem sol, tá muito escuro, as pessoas não estão me vendo, né? Hoje teve sessão do Instituto, ninguém me via, eu tive que pôr isso aqui, né? Oi, Rodrigo, Diane, entraram juntos. Hoje eu tô um pouco ofegante, que eu tô com asma. É normal, esfria assim, já viu? Oi, Fátima, tudo tranquilo? Hoje é interessante, porque, vamos dizer assim, são 3 versículos, né? Agora eu uso o comprimento da Rita, se ela não se incomodar. Na verdade, paz e bem, André, é o comprimento dos franciscanos. Os franciscanos cumprimentam paz e bem, né? Todo e qualquer frei franciscano, frade, irmã franciscana, até os leigos franciscanos, né? Os leigos da ordem terceira, eles cumprimentam com paz e bem, faz parte da forma como eles agem, né? Tudo bem, Rodrigo, como é que você está? Seu pai e sua mãe estão aí? Então, assim, e aí o que eu faço é o seguinte, quando eu sei que alguém, eu já cumprimento a pessoa com paz e bem, né? Porque, vamos dizer assim, eu reconheço, né, a isso, vamos dizer, o carisma franciscano da pessoa, né? E algumas pessoas com o tempo vão também cumprimentando paz e bem, porque é um cumprimento muito bonito. Quando você entende o que você está desejando, quando você fala paz e bem, em vez de bom dia, é muito interessante. Oi, Algarte, tudo bem? Agora tem que chamar um de Coutinho, o outro de Algarte, porque os dois são Fernando. Né? Se eu falar Fernando e não disser qual dos dois, então estou chamando pelo sobrenome. Né? Então a gente vai fazendo as adaptações, né? Hoje são 3 versículos, né? Mas tem muita coisa aqui nesses 3 versículos, né? E acho que é interessante a gente trabalhar com eles, né? E assim, eles têm uma série de coisas aqui que vale a pena a gente considerar, né? Hoje eu tive que usar aqui uma fonte de luz alheia, né? Além da normal, porque a casa nunca foi pensada para fazer live, né? Então vamos dizer assim que as lâmpadas são meio fraquinhas. A gente nunca precisou de lâmpada muito forte na casa, não foi o hábito nosso. Então quando não tem sol do lado de fora, a casa fica meio escura mesmo. Então hoje eu estou com uma lâmpada aqui perto de mim. Vocês vão poder ver meu rosto graças a essa lâmpada. Porque se eu desligar, né, quando eu desligo, né, peraí, tá difícil desligar. Não fica muito bom, estão vendo? Então, atualmente eu estou ligando essa luz aqui para que fique mais fácil verem o meu rosto. Oi, Denise, tudo bem? Seja bem-vinda. Né? De noite, então, se eu não ligar isso aqui, ninguém me vê. Né?
entendeu? E esse negócio de live atualmente é uma loucura, né? A gente tem live, tem reunião online. Por exemplo, eu vou sair daqui da live lá na minha hora habitual, tomar um café e vou entrar num treinamento, que eu vou fazer um treinamento hoje, né? Fazer um treinamento para aprender a mexer no programa para eu poder, na segunda e na terça de manhã, atender os presos. Está desde o início da pandemia tentando fazer o atendimento aos presos e agora finalmente a gente conseguiu, mas eu tenho que fazer o treinamento. Né? Vocês não imaginam, a gente fica aí numa confusão. O importante é a gente resolver. Né? O resto a gente vai aos poucos. Né? Bom, pessoal, vamos começar? Vamos nós? Vamos lá. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque isso foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Palavra da salvação. Bom, essa passagem é uma passagem assim bem conhecida. Inclusive, nós já fizemos uma live que eu falei de Jesus e os pequeninos. Né? E aí, ela, inclusive, era um texto maior que esse. Né? E aí você olha e fala assim, pô, mas o Bernardo outro dia falou disso. Será que ele precisava fazer a live de novo? Será que não era só pegar aquela live e colocar ali? Sabe, pessoal, eu vivo falando para vocês que existe uma série de coisas que a gente pode falar de uma leitura, né? E que a gente não fala, porque não dá para falar tudo de uma vez, né? Eu estou até lendo um livro esses dias, né? Porque eu também leio, pessoal, leio. Porque vocês acham que eu sei isso tudo assim, ciência infusa, dom do Espírito Santo? Não, eu leio sobre isso, né? Eu estou lendo um livro, né, que é um livro que faz uma abordagem de sociologia. Né? Sociologia. Pessoal, sou médico e estou lendo sociologia. Eu sei, pessoal, se você está achando estranho, não estranhe não. Tá? Se você quer ser um bom médico, você tem que estudar outras coisas. Se você quer ser um bom seguidor de Jesus, você não pode ficar só lendo Bíblia, não. Tem que ler outras coisas também. Né? E ele faz uma questão que eu achei interessante, porque tem muito a ver com isso que a gente fala, né? Que muito do que está escrito no Evangelho, né, se você olhar a nossa sociedade hoje, você tem que detalhar as coisas, né? Você fala tal coisa, aí você vai lá e explica aquilo, né? Então, assim, você tem tal coisa, o que é isso? É aquilo. Mas essa outra palavra eu não entendo. Você tem que ficar explicando cada palavra. A nossa sociedade é uma sociedade assim, que a gente quer tudo no detalhezinho. A sociedade da época não era bem assim. A sociedade da época, mais ou menos, havia determinadas coisas que eles não explicavam. Porque, como era uma sociedade, vamos dizer, pequena, muito íntima, havia algumas coisas que as pessoas já sabiam e pronto, ninguém explicava, não. Né? Então, por exemplo, existem determinadas coisas que eles colocam aqui. Oi, Marcelo e Celinha, tudo bem? Existem determinadas coisas que eles colocam aqui que a gente não vai achar. Pura e simplesmente porque a gente não tem esse conhecimento,
né? Um bom exemplo, né? Um exemplo muito interessante, inclusive isso foi resgatado pelo Papa Francisco, é a questão do domínio, né? O homem deve dominar a terra. Durante muito tempo a gente entendeu que o domínio era algo que podia ser destrutivo. Então, pô, o homem vai dominar a terra, então, para ele fazer caravela, ele destrói não sei quantas árvores e faz uma caravela e dane-se se aquelas árvores morreram, não colocou nada no lugar, porque nós dominamos a terra, né? Se você vê o sentido de domínio, não é domínio de uma natureza absoluta, mas muito mais, talvez, um domínio no sentido de cuidado, né? É a mesma coisa que quando eu falo a palavra ministro, hoje em dia, vocês entendem como um cargo de autoridade, né? Fulano é ministro, nossa, ministro, olha, o ministro vem aí, ai meu Deus do céu. Só que ministro, na época que o termo foi cunhado, né, na época da Bíblia, por exemplo, era um servo, era alguma coisa entre um capataz e um mordomo. Ou seja, era um servo um pouquinho melhor que os outros. Estão entendendo? Então, esses contextos são importantes. Por que eu estou falando isso? Porque existem algumas palavras aqui que podem não ser entendidas perfeitamente, né? No versículo 26, sim, Pai, porque isso foi do teu agrado. Né? Nós tivemos já algumas confusões quando você troca isso. Né? Por exemplo, se você disser que determinada coisa é querida por Deus. Tá? Porque querida pode ser desejada ou pode ser agradável. Entende o problema? Agrado aqui é uma coisa interessante, porque você pode entender que aquilo que ocorreu é bom, Deus ficou contente com aquilo, ou você pode entender essa mesma palavra na época como foi do desejo de Deus. Nota a diferença? E a palavra aqui tem muito mais a ver, né, com essa segunda interpretação. Isso fica muito claro quando é assim, tudo me foi entregue por meu Pai. Jesus fala, tudo, toda a criação, todo o cosmos, que é um conceito daquele povo, que é tudo que existe, né? Mesmo que eu não conheça, aquilo que existe é o cosmos, é a totalidade. Não existe nada que esteja fora do cosmos, a não ser Deus. Né? Então, tudo me foi entregue. Quando Deus entrega a Jesus, não necessariamente entrega com uma visão que nós temos hoje, né? de uma visão que, vamos dizer assim, toma, é teu, você faz com isso o que tu bem entender. Não. Isso foi entregue a ele numa vamos dizer assim, numa coisa de cuidado. Então, tudo foi entregue que Jesus cuide de tudo. E ninguém vai conhecer Jesus a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ou seja, o Pai e o Filho, né, o Filho, eles têm uma relação. E aí muda uma coisa. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Oi, Moema, tudo bem? O que eu quero dizer com isso? Aqui está claro que nós podemos conhecer o Pai através do Filho. O Filho veio à Terra para nos salvar e ele nos salva a partir do momento que nós passamos a conhecê-lo. E a palavra conhecer é um problema, porque hoje em dia a palavra conhecer significa
ter ciência de, né? Então vocês me conhecem, ou seja, vocês sabem que eu existo. Essencialmente é isso, conhecer é isso, né? Eu conheço Campinas, porque eu já fui em Campinas algumas vezes. Entendem isso? Eu conheço Nova York, porque apesar de eu não saber, eu nunca ter ido a Nova York, eu sei onde Nova York fica. Né? Eu conheço sei lá, o Palácio do Imperador no Japão. Né? Na verdade, você já esteve no Japão? Não, mas eu sei onde fica. Entendem isso? Só que a palavra conhecer no tempo da Bíblia, ela não tem exatamente esse sentido. Conhecer é muito mais do que apenas ter ciência da existência. Conhecer é você experimentar. Né? É por isso que existe um problema na árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque as pessoas que não têm esse entendimento falam assim, mas se as pessoas conhecem o bem e o mal já existia. Não. Porque o conhecimento aqui não é saber da existência, o conhecimento aqui é experimentar. Entendem isso? Então, o que está sendo dito aqui é o seguinte, ninguém pode ter a experiência real de Deus se não o tiver por seu Filho. Então, nós que seguimos Jesus, tá? Nós, eu, você, cada um que está aí na live, cada um que vai ouvir no YouTube, no IGTV, que seguimos Jesus, através dele teremos a experiência de ver Deus, de entender Deus. Né? Isso, inclusive, é um problema na cabeça de muitos dos meus amigos ateus. Eu tenho amigos ateus maravilhosos, adoro vários deles, acho eles geniais, mas eles têm uma dificuldade porque eles viram para mim e falam assim, Bernardo, você não pode me provar que Deus existe. Eu tenho duas respostas prontas para isso. Né? Uma que eu posso usar que é assim, se a sua ciência é falha, eu não tenho culpa disso. Né? E existe uma outra. Essa é uma treta gigantesca, que é dizer o seguinte, Deus não existe. Deus não existe. Porque uma coisa que existe, em algum momento, não existiu, em algum momento vai deixar de existir. Deus está fora disso, porque ele é anterior ao tempo. Ele criou o tempo. Então, Deus, na verdade, não existe. Deus é. E como ele está fora do tempo, fora do mundo, a gente não pode ter acesso a ele a não ser por seu Filho. Hoje eu estou filosófico, né, pessoal? Desculpa, mas se vocês não estiverem entendendo, vocês escrevem aí que eu explico melhor, tá? Oi, Maria Lúcia, tudo bem? E aí é que é interessante, né? Porque tem uma grande guinada nesse texto, que é quando ele fala assim, eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas do sábio e dos entendidos, mas revelastes aos pequeninos. Não se atrasou não, Maria Lúcia. Qualquer hora que você chegar é hora válida. Né? Até porque atualmente, como esse negócio fica no IGTV, depois você pega o pedacinho que você perdeu, né? Mas é importante você vir. A gente tem que parar de viver uma religião de amarra, de regra, né? Tem que chegar nessa hora. A gente é seguidor de Jesus, você chegou na hora que você podia chegar, dentro das suas necessidades, dentro dos seus limites. Nós somos seguidores de Jesus, você é uma seguidora. Qualquer um que segue a Jesus, né, ele tem as suas limitações, né? A gente não pode ficar vivendo uma religião que nos prende, né? Vamos deixar claro, foi para a liberdade que Jesus nos libertou, né? Não foi para uma nova escravidão, tá? Não pensa assim, não. Depois você pega o que eu não falei, que você não ouviu pelo IGTV,
tá? Ou pelo YouTube, sem problema. Pessoal, e aqui Jesus vira um subversivo, ele subverte a ordem, ele balança as estruturas da sociedade judaica. Tá? Por quê? Porque essa palavra pequeninos, né, ela foi traduzida assim, mas essa palavra, assim, se eu fosse fazer uma tradução mais mal feita, eu poria assim: revelaste isso aos pobres e miseráveis. Pessoal. Mas, Bernardo, não entendi por que ela é mal feita se você disser que é aos pobres e miseráveis. Fica mais claro, né? Se você disser, ali está sábios e entendidos. Se você puser pobres e ignorantes, fica mais claro. Sabe qual é o problema? Eu vou explicar por que você não pode fazer assim. Porque o termo que está escrito é um termo carinhoso. Né? Tem uma passagem na Sagrada Escritura que o Paulo fala assim: as pessoas clamam Abba, ó Pai. E a tradução não deveria ser Abba, ó Pai, deveria ser: as pessoas clamam Paizinho. Né? Entendeu? O que o Nordeste chama de meu padinho padeciço. Né? É uma forma carinhosa de se referir ao pai, paizinho. Né? Aqui também é uma forma carinhosa de se referir. Né? Aqui, quando ele está falando, ele não está falando pobre com aquele tom grave, aquele tom rígido. Ele está falando pobre, mas ele está falando pobre com profundo amor pelo pobre. Né? E aqui é muito interessante, porque a gente acabou de ver que Jesus é o caminho para nós experimentarmos, para nós vivermos a experiência da nossa relação com Deus. Certo? Entende isso? Até aqui nós fomos. E ele vira e fala assim para você: Deus revelou isso para os pobrezinhos, para os meus irmãos amados pobrezinhos, e não revelou isso para aqueles sábios, poderosos e ricos. E eu louvo ao Pai por isso. E aí a gente entende uma grande questão que muita gente tenta distorcer. Eles tentam distorcer e fazem uma ginástica para distorcer. Isso é um negócio assim. Né? A todo momento, Jesus se posicionou enquanto pessoa. Eu gosto de lembrar às pessoas que Jesus é Deus, mas é homem. Ele é 100% Deus e é plenamente homem. E como homem, ele teve um papel na sociedade dele. E o papel na sociedade dele foi uma pregação de um pobre para os pobres. Lembrou alguma coisa? Lembrou? Papa Francisco: eu quero uma igreja pobre para os pobres. Ele não é nada da cabeça de Francisco, isso é Jesus. Jesus era um homem pobre que falava para os pobres. Ele era um trabalhador que falava para trabalhadores numa comunidade rural empobrecida, sob domínio de uma força estrangeira que punha em risco a própria subsistência deles em todas as dimensões, dimensão física, cultural, espiritual, todas. E aí é que a gente tem que entender o seguinte: quem eram os próximos de Jesus? Eram os ricos e poderosos, eram sábios, doutores da lei, os mestres das escrituras, os entendidos de liturgia, os mestres no código de direito canônico. Eram? Não. Eram aquelas pessoas que, vamos dizer assim, ninguém dava nada por elas.
Eram os pastores, eram os pescadores, né? Eram as prostitutas, os leprosos, os cobradores de imposto. Só tinha gente ruim perto de Jesus, já notaram isso? É raro você ver aparecer alguém com quem Jesus se relaciona, que seja alguém respeitado naquela sociedade. É até interessante, porque algumas pessoas respeitadas na sociedade que se relacionavam com Jesus, como Nicodemos, se relacionavam escondido. Escondido. José de Arimateia, membro do Sinédrio. Escondido. As pessoas de mais prestígio não queriam ser relacionadas a Jesus. Elas queriam se relacionar com Jesus, mas não queriam aparecer. Queriam ficar escondidas. Porque aquilo era ruim para elas. Porque Jesus tinha má fama. Tem um pedaço no Evangelho que diz assim: ele é um comilão, é um beberrão. É o que falavam dele. Na verdade, a própria forma de falar, esse não é o filho de Maria, né? Sabe o que quer dizer quando você fala que um homem é filho da sua mãe, na sociedade da época, sabe? Que não é filho do seu pai. Que você não é filho do seu pai, ou seja, que o seu pai, que você é um filho bastardo, que o seu pai foi enganado pela sua mãe. Vocês veem isso? Então é interessante porque hoje em dia, quando eu falo que Jesus é filho de Maria, eu estou querendo fazer um elogio, né? Algumas pessoas querem fazer um elogio dizendo ele é filho de Maria. Naquela época era um xingamento. Olha que coisa interessante, né? Mas o que é importante aqui é a gente notar o seguinte, que Jesus o tempo todo esteve com um papel. Ele era um homem pobre, falando para pobres e levando o reino dos céus aos pobres. Porque era mais próximo. São os pobres que estão mais próximos de Jesus. São aqueles que são desprezados pela sociedade, que estão mais próximos de Jesus. São aqueles que o mundo despreza. São aqueles que o mundo acha que podem ser mortos, que estão mais próximos de Jesus. E aí cabe a nós agora tomar uma decisão. Qual é a decisão que a gente tem que tomar? A gente não quer ser seguidor de Jesus? Então, meu amigo, então, minha amiga, meu irmão e minha irmã querida, nós temos que nos tornar próximos das periferias sociais, próximos das periferias existenciais. Nós temos que ser igreja em saída para esse povo, né? Porque esse é o caminho que o próprio Jesus fez. Então nós seguimos em direção a essas periferias, imitando Jesus, seguindo ele que é o nosso grande caminho, nossa grande forma de fazer a real experiência do que é divino. Amém? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso, né? Daqui a pouco está subindo para o IGTV, e aí vocês podem ver lá no IGTV, não tem problema nenhum, né? E se vocês quiserem, assim, vai estar também no YouTube, né? Eu volto a insistir, pessoal. É claro que às vezes eu falo as coisas aqui, as pessoas olham, acham que está tudo bem, mas pode ser que você ouvindo uma segunda vez ou depois em casa, vocês tenham uma dúvida, tenham um questionamento. Não se acanhe, não. Façam um questionamento depois para mim, mandem mensagem, né? Ou então, numa live dessas, coloca lá, Bernardo, aquele negócio ali eu não entendi, né?
entendeu? A gente pode dar um jeitinho de ajudar vocês a entenderem, porque é muita coisa, pessoal. Vocês veem que a gente está falando aqui há mais de 100 dias, né? Nesses 100 dias a gente perdeu 6 lives, né? Teve um dia que a gente não conseguiu, teve 2 dias que a gente não conseguiu fazer a live. Então temos o número de lives que a gente tem no canal mais 8, né? Eu tenho que fazer assim, porque eu já não sei mais, já perdi a conta de quantas vezes eu falei com vocês. Então, assim, vejam sempre as lives, vejam se tem coisas diferentes, coisas que vocês não entenderam, tá? Vou fazer aquele pedido de sempre, dá um pulinho no blog do Gaioso, Diaconia da Palavra, blogspot.com, que o Gaioso escreve uma reflexão. Eu não sei como é que ele consegue escrever tanta reflexão assim, né? E eu não consigo. Eu fico fazendo as minhas atividades, né? Agora, depois eu vou tocando as coisas, fazendo de outro jeito, né? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Alguém quer dizer que eu falei besteira? Né? Vocês têm alguma coisa para colocar aí? Josimar, você só entra no final, rapaz. Impressionante. Né? Faz o seguinte, Josimar, amanhã, 15h30, aí você assiste ao vivo. Eu acho que você vai ter uma participação legal. Não sei nem qual assunto de amanhã não, mas acho que vai ser legal para você. Tá? Mas daqui a pouco tá no IGTV e depois no YouTube. Assiste lá. André, estou visitando todo dia. São ótimos. Como as suas também. Ah, que bom. Eu gosto muito do Gaioso, sabe, pessoal? Eu assisto, eu leio as dele também. O problema é que eu só leio depois da minha, porque senão um pode influenciar o outro. Rita, você só chegou agora. Paz e bem, Rita. Olha, o André disse que agora ele vai cumprimentar as pessoas como paz e bem, que nem você, Rita. Virou um exemplo para o André. Meus parabéns. Né? Rita é uma das pessoas que tem dado muito a live, participa muito, está sempre junto aí. Inclusive, eu passei a colocar qual é o evangelho por sugestão dela, né, pessoal? Né? Bom, eu estou acabando, vou dar minha bênção, porque eu tenho que daqui a pouco entrar no treinamento, porque eu vou fazer o treinamento para poder atender os presos. Eu vou passar a atender os presos pela telemedicina 2 vezes ao dia. 2 vezes por semana. Né? Então, tem que fazer o treinamento lá do programa. Antigamente era mais fácil, que a gente uma vez por mês ia num presídio. Era mais fácil, era mais tranquilo da gente trabalhar. Hoje em dia eu não sei como é que vai ficar, por enquanto a gente vai estar fazendo esse esquema. Né? Bom, pessoal, estou indo, antes eu vou dar minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São João Damasceno, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Permaneçam em casa, fiquem protegidos, e que o Senhor sempre vos acompanhe. Bendigamos o Senhor, demos graças a Deus. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã, 15h30. Tchau, tchau.